Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Jefferson. Conforme a gente conversou na nossa última aula, né? Vamos dar continuidade à nossa matéria Antigo Testamento, tá? E a gente sabe que a gente está um pouquinho atrasado aí, né? Das disciplinas, das matérias, mas a gente vai agitar um pouquinho, né? A gente sabe que a gente estamos aí no final, tá bom? Então vamos aí iniciar. Matéria Antigo Testamento. Vamos hoje falar sobre os livros históricos, né? Então eu queria, antes de iniciarmos, fazer menção de um texto da Palavra de Deus. Eu vou ler apesar de a matéria, né, ser sobre o Antigo Testamento, mas eu queria ler o texto do Novo Testamento, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 16 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 16. Ok? Versículo 16. Você vai procurando aí, você pode dar uma pausa aí no vídeo, enquanto você vai achando aí a referência. Vamos lá ao texto. Diz assim: Paulo, levantando-se e fazendo com a mão silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com um braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em Cristo, louvo e exalto o teu nome, pela oportunidade de poder fazer menção da tua santa palavra. Pai, quero pedir a tua bênção sobre cada aluno do curso básico em teologia, e que através desses momentos possa se haver, Senhor, uma, um crescimento, um amadurecimento contigo mediante a tua palavra. Eu peço a ti, Senhor, que tu nos ajude na pessoa do Espírito Santo e venha conduzir as nossas vidas em graça. É isso que eu te peço para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, nós, na última aula, finalizamos, né, os 5 livros do Pentateuco, finalizamos, né, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? E nós vamos iniciar os livros históricos, que são 12 livros históricos, né? Começando por Josué, depois Juízes, depois Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, não é isso? E depois Esdras, Neemias e finalizando com Esther, né? São os 12 livros chamados livros históricos porque
eles descrevem, né, a historicidade do povo de Israel do momento após, né, o deserto. É um momento em que o povo se estabelece na terra de Canaã e tudo perpassa dentro de um processo. E esse processo é descrito nesse período que abrange o período de entrada em Canaã, com Josué, até o período ali pós-cativeiro babilônico, né? Então, é bastante tempo. Esses 12 livros, eles descrevem bastante tempo. Podemos aí considerar que esse livro ele contém aí, dentro da história, um pouco mais de 1000 anos de história. Pouco mais de 1000 anos de história, né? Então é um milênio, mais de um milênio de história do povo de Israel que encontramos nesses textos, né? E por isso que é muito importante se estudar esses textos, porque elas descrevem dentro dessa peregrinação do povo de Israel, porque a gente entende que, como o próprio apóstolo Paulo vai falar no texto de Atos 13, que tudo vai encaminhar para o nascimento do Salvador Jesus Cristo, né? E por isso é importante, porque a gente observa como Deus cuida do seu povo dentro dessa relação de Deus com os seus eleitos, né? Tratando de eleitos aqui, o povo de Israel, né? Então, começando por Josué, você pega aí o seu material de estudo. Então, o escritor, segundo a tradição judaica, foi o próprio Josué. E aí nós podemos observar, por exemplo, no texto de Josué, capítulo 24, versículo de número 26, que vai nos se referir à autoria, né? Diz assim: Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Então, estas palavras se referem ao livro, né? Então, Josué, o próprio autor do texto do livro de Josué, né? No livro de Josué. Josué viveu aproximadamente 110 anos, ele viveu 110 anos, aproximadamente não, o texto bíblico vai dizer que ele viveu 110 anos e trata justamente, no contexto de Josué, uma transição, pois Moisés morre e Josué assume, né, o seu lugar. E um dos textos emblemáticos do livro de Josué se encontra no capítulo 1, né, a partir do versículo de número 8 do livro de Josué, que vai justamente descrever o comissionamento de Deus para com ele. Não é isso? Texto muito conhecido aqui. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, né? É muito bacana isso. Agora, interessante isso aqui. O que que, o que que é interessante a gente já extrair do livro de Josué? A Bíblia, irmãos, não faz nenhum tipo de omissão de problemas que poderiam acontecer, tá? Josué, ele assume a responsabilidade de comandar o povo de Israel, que estava já um tempo, né, de 40 anos no deserto. Quer dizer, aqui Josué está com uma nova geração que nasceu no deserto, a geração que antes saiu do Egito, só ficou Josué e Calebe, de todos. Todos haviam morrido, né? Todos haviam morrido. Então, essa geração que nasce
no deserto, é a geração que Josué vai, né, administrar. No capítulo 1, versículo de número 2, Deus diz para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, aqui são momentos finais do povo na peregrinação do deserto. Então, a partir daí, Deus passa a tratar com Josué, né, com esse objetivo, né, com esse objetivo. Mas o primeiro desafio vem a questão da terra de Jericó, né? E aí todos vocês sabem como se deu, né, a conquista de Jericó mediante a ação de Deus, né, derrubando ali as muralhas. Josué disse ao povo, né, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É isso? E aí mandou os sacerdotes levantar a arca e passar à frente do povo, né? E aí Deus disse: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Gente, isso aqui é tremendo demais. É tremendo demais. Por quê? Porque apesar de Josué ter tido no capítulo 1 um comissionamento de Deus e a garantia que se ele estivesse dentro da obediência da palavra de Deus, Deus seria com ele, mas o povo ainda não estava com Josué. É interessante isso. Porque Deus chama Josué para o lugar de Moisés. E Deus garante a Josué que estaria com ele se Josué permanecesse obediente à palavra. Está lá no capítulo de número 1. Deus garante prosperidade, né? Deus garante conquistas. Porém, no capítulo 3, olha o que Deus diz, versículo 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje, quer dizer, o capítulo 1 já havia passado. Isso aqui já é um tempo depois do capítulo 1. Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, ora, o povo não sabia que Josué estava no lugar de Moisés? O interessante é que, apesar do povo saber quem estava à frente, mas não sabia quem é que Deus deu autoridade. Porque diante do povo, o povo só passou a respeitar a Moisés mediante os sinais que Deus fazia através dele. Enquanto Moisés, enquanto Deus não manifestava
o seu poder através de Moisés, o povo demonstrava algum tipo de hostilidade, algum tipo de oposição, algum tipo de adversidade. De adversidade. O povo se posicionava dessa forma. Mas olha que interessante isso aqui. Tanto Moisés como Josué foram chamados por Deus. E Deus garante a eles que, através de suas obediências, Deus iria prosperar a vida deles. Só que parece que Deus se esqueceu de avisar ao povo, porque o povo, até então, Josué, o povo não havia recepcionado a ideia de autoridade, mas como apenas alguém inferior a Moisés. Então, a partir do capítulo 3, versículo 7, quando o povo está prestes a invadir a terra de Jericó, Deus vai dizer: olha, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Então, é interessante isso no livro de Josué, porque eu não vejo Josué provocando e tentando estimular o povo a respeitar a sua autoridade. Eu não vejo Josué brigando por isso. Eu não vejo Josué buscando respeito. Eu vejo Josué muito buscando em Deus um posicionamento em Deus, e através desse posicionamento de obediência, Deus começa a agir através da vida de Josué. Eu acredito que se Josué tentasse, de alguma forma, forçar a barra, Deus não agiria com seu poder. Deus não agiria com seu poder. E eu vejo isso como um emblema do livro de Josué, porque nós não vemos em Josué um perfil, e nem em Moisés um perfil adequado. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. E isso é interessante. E isso só favorece que o poder de Deus, o milagre de Deus, a ação de Deus venha a se manifestar na vida de Josué, né? Mas é interessante que, apesar de Deus encarregar a Josué um chamado, não significa que o povo havia reconhecido esse chamado. Esse reconhecimento, ele só advém através do poder de Deus, manifesta através de Josué. Então, as conquistas, né, as experiências sobrenaturais, a vida com Deus no meio das adversidades, vai proporcionando ao povo um olhar com mais respeito, temor, né? E é muito interessante isso. Então, eu destaco isso no livro de Josué, tá? Josué, irmãos, é uma figura do Cristo, né? É uma figura do Cristo. O seu nome, Yehoshua, né? É uma tradução do grego, que dá o nome Jesus, né? Então, Jesus, ela vem do grego Iesos, que no hebraico é Yehoshua. Ambos os nomes significam Salvador ou salvação, né? Então é um livro muito, muito, muito interessante, que precisamos meditar
né, em todos os seus contextos, tá bom? O segundo é o livro dos Juízes, né? O livro de Juízes. E interessante é o livro de Juízes, porque o livro em si, ele compreende um período de aproximadamente 305 anos, mas o período dos juízes em si, ela vai chegar a 400 anos aproximadamente, porque ela vai envolver também Samuel. Samuel, ele além de ter sido sacerdote e profeta, ele foi juiz também em Israel, né? Então, o livro de Juízes é uma narrativa que vai descrever o processo de tomada do povo, de tomada da terra de Canaã por parte de Israel. É interessante fazer menção de que após a travessia do Jordão, né, por parte de Josué e dos seus irmãos, né, dos israelitas, ao atravessarem o Jordão, eles começam a se estabelecer na terra de Canaã, nos territórios montanhosos, né? Eles não chegam diretamente e já vão já chegando, tomando, não. Existe um processo. E esse processo foi longo, não foi um processo curto, né? Entre os textos de Josué e de Juízes, foi muito tempo. Então, podemos classificar que essa passagem do povo de Israel pelo Jordão, isso descreve lá a partir do capítulo de número 4 de Josué, o povo ele passa a migrar para partes diferentes do território de Canaã, né? Então, de alguma forma, isso vai futuramente, quando o povo já estiver já se estabelecido, vencido muitas civilizações que já habitavam na terra de Canaã, os próprios cananeus, isso vai contribuir para a divisão das terras, né? Então, é importante falarmos que, primeiro, ao atravessar o Jordão, o povo foi viver em regiões montanhosas, tá? Regiões que não detêm de uma facilidade de vida. Porém, de alguma forma, isso contribuiu para que, culturalmente, o povo de Israel adquirisse habilidades nessas condições adversas. Por exemplo, encontramos nas regiões, a arqueologia, né? Nas regiões de Jerusalém, nas regiões ali de Cesareia, regiões ali as regiões da Judéia, né? Encontram em regiões altas, com morros, né? Com montanhas, o povo de Israel tem a capacidade de, em regiões montanhosas, produzir, né? Cultivar em regiões que detêm de grande incidência de rochas, né? E essas habilidades foram adquiridas nesse período. Então, é um povo que adquiriu grande conhecimento agrícola em regiões que não possibilitam, dentro da sua natureza, uma condição de produtividade. Então, você observa que é muito, muito interessante isso, porque apesar do povo de Israel, ao entrar na terra que mana leite e mel, a terra que mana leite e mel. Mas olha que interessante, eles entram na terra que mana leite e mel, mas eles não vão gozar dessa prosperidade de imediato, eles vão trabalhar, eles vão entraram, mas para até eles adquirirem, né, usos e frutos do que a terra poderia proporcionar, eles suaram a camisa, tiveram que lutar. De começo, eles não podiam lutar com os cananeus, perdão,
eles não poderiam lutar contra os cananeus, até porque eles não tinham ferramentas e nem muitas habilidades. Eles já tinham passado por algumas guerras, eles já tinham passado por algumas lutas, porém eles ainda não tinham ainda ferramentas de guerra para que pudessem eles se defenderem e pudessem conquistar. Isso eles vão conseguir a partir daí. Então, um grande período eles vivem em montanhas. E gradativamente o povo hebreu foi conquistando. Agora entenda: três coisas aconteceram durante o período entre Josué e Juízes. Três coisas. Não está na apostila, mas eu vou falar. Primeira coisa que aconteceram: tribos de Israel que se aliançaram com civilizações cananeias. Primeiro ponto. Quer dizer, tribos que as quais, para não perder, para não empreenderem uma batalha, decidiram se aliançar. E aí se tornaram escravos. Tribos de Israel se tornaram escravos dessas civilizações cananeias. Tá? Segundo, tribos que permitiram, depois de uma batalha, que civilizações cananeias permanecessem junto a eles. Quer dizer, enquanto que o, o primeiro fato houve uma aliança entre tribos hebreias e cananeus, por um outro lado, houve tribos de hebreus, que venceram as batalhas contra os cananeus, porém permitiu que os cananeus permanecessem entre eles. Né? E, por último, houve tribos de Israel que pelejaram e expulsaram as civilizações cananéias de suas terras. Então, assim, é interessante porque, primeiro houve uma omissão, né, de algumas tribos, e por se omitirem, se aliançaram, e essas alianças foram terríveis, porque, de alguma forma, essa tratativa determina que eles vivessem como escravos, o povo hebreu vivesse como escravos. O segundo, em guerras envolvendo tribo de Israel e cananeus, tribos de hebreus, de judeus, né? De israelitas, permitiram que civilizações cananeias permanecessem naqueles territórios, porém, mesmo servindo como escravos aos hebreus, tá? Porém, houve a permissão que eles permanecessem ali junto deles. Lembrando que tudo isso Deus havia advertido o povo no período de Moisés para que não fizessem. Olha só, porque é complicado, irmãos, é complicado, porque uma coisa é Deus falar, uma coisa é Deus falar quando a gente está fora do contexto. Agora, quando a gente está dentro do contexto, a tendência da nossa natureza é esquecer daquilo que Deus falou. Porque uma coisa é eu ouvir e não presenciar. Outra coisa é eu presenciar e lembrar do que eu ouvi. E isso foi o que aconteceu com o povo. O povo, ao entrar na terra prometida, se deparando com as circunstâncias, se esqueceram das orientações de Deus, de não se aliançar com os cananeus, de não conviver com os cananeus. E por isso houve o terceiro grupo de tribos de Israel, que prevaleceram sobre os cananeus e, prevalecendo, expulsaram os cananeus da sua terra e tomaram propriedade territorial. Olha que interessante isso aí, né?
E isso fala muito conosco, porque no momento de conquistar e conquistando, eu não posso abrir mão dos princípios que Deus estabeleceu para que a minha vida e minha família permaneçam em santidade. Eu não posso negociar princípios, irmãos. Olha que lição nos dá os textos. A prova disso é que muitos, durante o período de juízes, se corrompem ao paganismo, se corrompem à idolatria, se corrompem à feitiçaria. Por isso que no livro de Juízes você encontra muito a seguinte frase: e mais uma vez o povo pecou contra o Senhor. O livro de Juízes você encontra muitos altos e baixos, muitas oscilações, porque isso nos dá a lição de que quando o povo de Deus ele permite, ele se permite relacionar-se com o sistema mundano, esse crente ele tem a tendência de oscilar muito na sua forma de servir a Deus. Porque apesar de não ser todo o povo de Israel que permitiu que os cananeus permanecessem ali entre eles, mas isso determinou que todo o povo sofresse por causa disso. E Deus havia advertido o povo de Israel lá em Levítico 18, né? Levítico capítulo 18. Eu tenho um outro texto aqui, que eu vou aqui ler para vocês, para que a gente possa ter uma ideia. Aqui, ó. Levítico capítulo de número 26, versículo 19 e 20. Olha como é que Deus, que a gente fala assim: "Ah, mas Deus foi muito cruel com o povo", tal. Olha o que Deus havia dito para o povo no deserto antes de entrar na terra de Canaã. Levítico 26, 19 e 20 diz: quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Debalde, debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão seu fruto. Então, de que maneira Deus disciplinava o povo de Israel no momento em que eles se corrompiam com as civilizações cananeias no território cananeu, com a fome e com a escravidão? Então, Deus levantava civilizações estrangeiras para invadir as tribos e escravizá-las. E em cada momento de queda espiritual, Deus levantava um adversário maior para os escravizar. Então, era a permissão de Deus que isso tudo acontecesse. Não com o objetivo de destruir, mas com o objetivo de reposicionamento, de recolocar nos trilhos da santificação e da obediência. Então, por isso que Deus permitia que o povo permanecesse e vivesse escravo por algum período. E aí, quando o povo se arrependia, Deus levantava um juiz. E seria o personagem que comandaria, né, as guerras contra as civilizações que escravizavam o povo hebreu, né? Então, é importante fazer menção desses livros porque são fantásticos, né? São textos maravilhosos para ser estudados. Então, o livro de Juízes já tem uma temática, uma narrativa para descrever fracassos espirituais de Israel, né? Então, como apostasia, né? As punições de Deus ao povo, arrependimentos e livramentos, né? Então,
dentro desse contexto, os juízes serviram como instrumentos de libertação, instrumentos de restauração. Lembrando que os juízes, eles não possuíam uma autoridade sacerdotal, tá? E isso se justifica o fato de Débora ter sido juíza e não foi autoridade sacerdotal. Uma coisa é uma pessoa exercer um comando específico se tratando de uma guerra. Outra coisa é a pessoa ser ordenada para o ofício sacerdotal. São duas coisas diferentes. Então, Débora empreendeu um propósito administrativo dentro de um comando de guerra, tá? E não tem nada a ver com uma liderança de cunho espiritual, tá? O livro de Juízes também ela tem muita ênfase nas tribos, né? A união dessas tribos, ok? E Deus não diretamente, mas ele trabalha dentro da sua essência, da sua natureza. Deus, você vê como Deus vai trabalhando nas entrelinhas, né? Você vê que em Juízes parece que Deus observa e espera, enquanto os israelitas demonstram a sua incapacidade de cuidar de si mesmos independentemente. Então, em Juízes só demonstra que todo filho de Deus, servo de Deus, não pode, não dá para viver só. Ele precisa de uma direção de Deus, né? Então, esses juízes, eles tinham o Espírito Santo sobre eles, sim, tá? Eles tinham o Espírito Santo sobre eles, mas a partir do momento em que eles executavam as tarefas, executavam as missões, o Espírito Santo os deixava, tá? O Espírito Santo os deixava. Para terminar o livro de Juízes, eu leio aqui a chave de compreensão, que diz assim: eis aqui prova superabundante de que os filhos de Deus não podiam mesmo viver com sucesso fazendo o que achava mais reto. Precisamos olhar para Deus e descansar sobre os instrumentos de graça que Ele tem dado: a Bíblia, a oração, a adoração e a liderança, né? E vamos lá, livro de Ruth. O livro de Ruth, segundo a tradição, foi escrito por Samuel, né? O sacerdote, juiz e profeta. Tem como uma questão chave que nesse livro o Messias é descrito como um parente remidor, levando em consideração Boaz como parente de Noemi e Ruth, e através de Boaz, Ruth e Noemi são remidas. Por isso que Boaz ele é um tipo de Cristo no texto, justamente porque a temática nos traz acerca dessa, dessa remissão de Boaz em torno de Noemi e de Ruth, né? Então, é um livro pequeno, mas de uma relevância muito grande. Alguns historiadores dizem que o contexto, o pano de fundo dessa história acontece no período de Débora, porque é um período que Deus permite uma grande fome na terra, né? E é importante fazer menção de que, apesar desse contexto se referir ao período de Juízes, o texto vai começar falando de uma fome, mas não é uma fome comum, é uma fome como fonte do juízo de Deus, como já lemos já em Levítico 26, né? Então Deus se utilizava da fome para tratar, para, para reposicionar, recolocar o povo de Israel dentro dos trilhos da salvação, tá? O texto começa falando que Elimeleque, né, e sua família saem de Belém por causa da fome e vão para Moabe.
em Moabe. Em Moabe, Elimeleque morre. Os 2 filhos de Noemi, Malom e Quilião, se casam e em seguida morrem. Não dá tempo deles terem filhos. O nome de uma nora era Ruth e a outra era Orfa, né? E as duas, no momento da morte dos maridos, Noemi decide voltar para Belém e em Belém, a caminho de Belém, Noemi manda as duas retornar para os seus deuses e sua casa. O texto vai dizer que Orfa beija o rosto de Noemi, volta para sua terra e Ruth se apega a ela, né? Nesse contexto, Ruth, junto com Noemi, chega em Belém. Belém aí é Belém Efrata. Belém significa a casa do pão, né? E, e aí começa o desfecho da história. O capítulo 2, Ruth vai colher a cevada, né? O trigo no campo de Boaz, e aí ambos se conhecem. E dali, Noemi, quando Ruth retorna com aquilo que ela conseguiu colher, Noemi dá um direcionamento para que Ruth viesse a conhecer melhor, né? Isso já no capítulo 3, conhecer melhor a Boaz. E aí o desfecho da história, entre o capítulo 3 e 4, é quando Ruth vai até as eiras de Boaz, e ali Boaz encontra Ruth com a sua cabeça no seu pé, né? E dali Boaz vai empreender ali para remir, tanto Noemi quanto Ruth. Existe um parente remidor que, pela lei, era mais próximo do que Boaz, mas ele rejeita pelo fato de Ruth ser moabita. E pela lei, qualquer aliança que fosse feita com o moabita era considerado digno de morte. E era considerado imundo. Por isso que o parente remidor não quer remir Ruth, por ela ser moabita. Mas Boaz não vê as questões da natureza e de onde Ruth vem. Boaz não quer saber de onde Ruth vem. Boaz, ele descreve para Ruth, lá no capítulo 2, que a fama de Ruth, pela sua lealdade e fidelidade, determina o sentimento de apreço dele para com ela. Quer dizer, o fato de Boaz amar Ruth se deu pelo fato pelas características do caráter de Ruth. Que interessante isso, né? E isso, é, Boaz, ele se apaixona, ele ama a Ruth, não por uma questão do estereótipo, mas por uma questão do seu caráter e da sua fidelidade e lealdade. Ruth significa companheira, né? Ruth significa companheira. Então, dentro dessa tipologia, o Antigo Testamento, dentro do livro de Ruth, é fantástico. Tá? O livro de Ruth é fantástico. E aí nós temos alguns agentes tipológicos, né? Alguns tipos, algumas tipologias aí. Por exemplo, Boaz tipifica Cristo, Ruth a igreja, Moabe o mundo, Belém a comunhão com Deus. Né? E aí tem algumas características históricas. Moabe, uma nação idólatra, adorava a Camus, a quem sacrificava crianças. Era a cultura, um povo politeísta, sacrificava crianças. Moabe e Israel tinham remotas relações de ascendência. Os moabitas eram os descendentes da união incestuosa de Ló com a sua própria filha. Os campos de Boaz eram adjacentes aos campos dos pastores de Belém. Este livro era frequentemente lido na festa de Pentecostes como figura da vida doméstica de amor em uma época de anarquia e tribulação. Né? Muito bom o livro de Ruth é maravilhoso, né? Aspectos especiais do livro de Ruth: note as excelentes relações patronais entre Boaz e seus empregados. O incidente
não é indelicado, mas tão somente o costume de apresentar as reivindicações inerentes ao problema de remissão parental. É importante destacar que Ruth pertence a uma classe da genealogia de Cristo, tá? Somente duas gentílicas está nessa listagem da genealogia de Jesus, Raabe e Ruth, são as únicas, tá? E não por uma determinação de Deus, mas por uma determinação das escolhas que elas tiveram. Então, escolhas definem o seu destino. Não adianta eu escolher dizendo que Deus vai ser comigo, porque o que vai determinar o resultado das nossas escolhas está nos princípios que vamos preservar através de nossas decisões. Então não adianta eu dizer, por exemplo, que eu vou casar com um ímpio porque lá na frente ele vai aceitar Jesus, que a coisa não roda desse jeito não, né? Se eu não começar a fazer algo preservando princípios divinos, Deus não vai honrar. Então, por mais que Ruth fosse moabita, tivesse à margem da lei de Deus, porém, as suas decisões foram decisões que, de alguma forma, manifestou em Deus um apreço, a lealdade e a fidelidade. E isso independentemente de ser judeu ou não, salvo ou não. Antes de Ruth ser salva, Ruth já demonstrava fidelidade e lealdade em seu caráter, e isso foi determinante para que ela prosperasse em tudo aquilo que ela fizesse, mesmo antes de servir a Deus. Porque ela passa a servir a Deus no momento em que ela diz para Noemi: o teu povo é o teu povo, onde pousares, pousarei eu, onde fores, irei eu, o teu Deus é o meu Deus. Então, a partir daí, entendemos, né, que Ruth passa a ter uma vida de comunhão com o Deus de Noemi, né, com o Deus de Noemi. Prosseguindo, gente, bora passar muito rápido, né? Vamos dar uma corridinha aqui. Vamos lá. Livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, gente. Então, esse livro, segundo a tradição, escrito por Samuel e complementado pelo profeta Natan e Gade, né? Você encontra isso lá em 1 Crônicas 29. Ele cobre um período de 120 anos, então é um período que se dá a transição do período teocrático para um período monárquico. Por que o período antes de Saul era um período teocrático? Porque era um período em que o povo de Israel era gerido, administrado por um sacerdote. Por sacerdotes e por pessoas levantadas por Deus para ações específicas. Então, Deus, de alguma forma, tinha uma ação direta em relação ao destino do povo de Israel, né? Então, ele começa falando sobre o Eli, né, o nascimento de Samuel, né, com Ana, e todo mundo conhece essa passagem, e dá sequência à família de Eli, né, e dá sequência à transição para o período monárquico, quando o povo pede um rei, segundo os moldes das nações, e Deus dá um rei, segundo o perfil daquilo que o povo exigia, né? Então, segundo o perfil que o povo exigia, aonde é que Deus manda encontrar esse rei? Entre os bodes. Olha que interessante isso aí. Deus manda encontrar o rei de Israel entre os bodes, ou procurando bodes. E mesmo assim não encontra, né? Samuel encontra Saul nesse contexto. Então, o perfil
de um rei para Israel foi encontrado procurando bodes, enquanto que o seu sucessor Davi foi encontrado pastoreando ovelhas, né? E aí tem uma diferença da natureza do reinado de Saul, da natureza do reinado de Davi, porque Saul ele ele a sua natureza, o seu governo foi um governo segundo os moldes do homem. Por isso o termo bodes, né? E Davi segundo o coração de Deus. Saul segundo o coração dos homens, Davi segundo o coração de Deus. Olha que diferença, né? Que diferença isso aí. Então é um período, tanto o primeiro quanto o segundo livro, que vai empreender, vai falar sobre a unção, né? A derrota do gigante Golias ali, no período em que os filisteus eles não eram, irmãos. Tem muita gente que confunde a história dos filisteus, que até então encontramos no período dos juízes que o povo viveu durante um período escravo dos filisteus. Mas é no período monárquico que essa rixa, essa guerra entre judeus e filisteus se dava de maneira mais sanguinária, né? Os filisteus, irmãos, eles eram um povo oriundo da Grécia. Eles não eram egípcios, eles não eram descendentes de Edom, Moabe, eles não eram amonitas. Os filisteus era uma civilização que se desenvolveu ao sul de Canaã, ao norte do Egito, que ficava justamente no caminho da peregrinação do povo de Israel no deserto, e por isso que Deus manda o povo se dirigir para o Sinai. Porque se o povo permanece prosseguindo as margens do mar Mediterrâneo em direção a Canaã, eles encontrariam os filisteus e certamente todos seriam mortos, porque os filisteus eles eram excelentes no uso do metal. Então os filisteus eram um povo descendente de gregos ali da antiguidade, tá? Então, tecnologicamente, para a época, eles eram bem avançados, tá bom? E, e tinham características distintas, características físicas ao ponto de gigantes. Qual era a altura desses gigantes? Entre 2,80 m a 3,20 m a 3,50 m, 3,5 m, tá? E não havia somente o gigante Golias, existiam outros gigantes também. E isso carrega a ideia de que o fato de Davi ter pego 5 pedras caracteriza-se que houvesse mais gigantes além de Golias, tá? Um dos valentes do rei Davi matou um gigante, quer dizer, matou vários gigantes, né? Então, havia outros gigantes entre os filisteus, tá bom? Então, eu estou resumindo aqui porque não é um panorama, né, dos livros, né? Para a gente ganhar tempo aqui, não é o objetivo da matéria, é apenas para apresentar de maneira panorâmica o livro, né, os livros aqui, os livros históricos. É importante fazer menção que tanto Eli como Samuel eram homens de piedosa integridade, tá? O problema estava nos filhos e na permissividade de Eli em relação ao serviço sacerdotal que eles ainda praticavam, mesmo eles cientes do pecado que eles praticavam, usufruindo da ordenação sacerdotal, tá? Ah, vamos prosseguir aqui. Na Bíblia hebraica, o primeiro e segundo livro de Samuel é um livro só, tá? O primeiro e segundo livro de Samuel é um só livro.
entendeu? Não eram. A nossa literatura é que nós dividimos, a nossa Bíblia protestante, dividimos os livros, tá? Mas, se tratando do livro hebraico, tá? O livro de Samuel, ele, ele é o mesmo livro. Na Bíblia hebraica, o livro de Samuel e o livro dos Reis são livros que pertencem à classe dos livros proféticos da Neviim, tá? Por quê, professor? Porque esses livros contêm descrições de outros profetas, chamados de profetas orais, tá? Então, na Bíblia hebraica, esses livros não estão entre os Ketuvins, que são os escritos. Eles estão entre os Neviins, que são os profetas, os livros proféticos, ok? Então, por exemplo, você encontra entre os profetas o livro de Josué, Juízes, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, tá? Então, na Bíblia hebraica, tá? Você vai ter o livro de Shemuel, né? E de Melaquim, que é o livro dos reis, tá? Shoferim e Yehoshua, que é Josué, Shoferim é juízes, tá? Shoferim, juízes, tá bom? E então esses livros que para a nossa Bíblia são históricos, para o povo de Israel são livros dos profetas, profetas orais. Os profetas escritos, né? Os profetas que tiveram livros escritos, literatura escrita, os profetas literais, eles são é, livros específicos, né? Os profetas maiores e menores, tá? Que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá bom? Vamos lá, prosseguindo aqui. Aí no material de vocês tem outras curiosidades que aí vocês vão lendo e estudando, tá bom? Eu não vou ler tudo, gente, para a gente não perder tempo aqui, já são mais quase uma hora de aula aqui, tá bom? Então, escritores do segundo livro de Samuel, aí entenda por quê. Aqui é um período em que Samuel já havia morrido, né? Então, a segunda parte do livro de Samuel, a tradição vai encarregar a Natã como o autor do livro e Gade, tá? Que era uma espécie de um profeta, era um vidente, tá? Primeiro Crônicas 29. Ele cobre um período de 40 anos, tá? E o, o, o livro ele vai tratar de uma temática pelo estabelecimento do reino, né? É um livro em que vai descrever a consolidação do reinado de Davi ao trono de Israel. Tá? Ele começa falando de Davi em Hebron, né? E vai terminar nos últimos dias de Davi, né? Nos dias de Davi. Então, o segundo livro de Samuel também retrata muito bem o período monárquico. Tanto o livro de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, vai descrever com mais detalhes, tá? Vai descrever com mais detalhes acerca do período monárquico, ok? 1 e 2 Crônicas, o que significa crônicas, tá? Eu vou pular, irmãos, para a gente não ter que repetir aqui muita coisa, tá? Tanto o 1 e 2 Reis quanto o 1 e 2 Crônicas têm um objetivo diferente de 1 e 2 Samuel, que é o quê? Além de ser um livro, né, ou livros, né, que descreve o período monárquico, tá? Mas é um texto que vai fazer muita menção da ação divina em torno dos profetas. Mas o que chama a atenção historicamente, que é um livro que vai descrever as consequências dos pecados. Por exemplo, o pecado de Davi, os pecados de Salomão, né?
que por consequência desses pecados, o reino de Israel será dividido, né? E entre o reino do norte e o reino do sul, todos nós sabemos que o Israel fica dividido depois que Jeroboão I ele vai assumir o trono em Samaria, né? E no reino do sul, né? Outros reis dentro da descendência davídica, né? Na descendência direta, vai assumir o trono do reino de Judá, né? E aí é onde acontece essa divisão do reino, né? Vai ocorrer essa divisão do reino. Então, pega aí. Primeiro e segundo, primeiro, tá? Porque fala de livro, tá bom? Primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, descreve principalmente o período monárquico dos reis, desde a sua origem até o momento da invasão dos assírios, né? De Senaqueribe, ok? Aliás, dos sírios, através de Senaqueribe, e dos assírios. Tá? Então, essas invasões aconteceram durante o período dos reis de Israel, né? E que vai finalizar com a invasão da Babilônia, e ali dando-se início ali o cativeiro babilônico. Tá bom? Isso já nos últimos capítulos já de Crônicas, né? E, e de Reis. Tá bom? Chegamos no livro de Esdras. Então, o livro de Esdras, Esdras foi bisneto de Ilquias, que foi uma espécie de um escriba sacerdote, né, da nobreza, né? E esse livro provavelmente vai ser escrito no século V a.C., quer dizer, em meados do ano 450, e ele vai cobrir um período de aproximadamente 93 anos, que vai do período da saída do povo para a reconstrução da cidade de Jerusalém e o estabelecimento das leis. Por isso que Esdras ele também é conhecido como um estadista, porque é através dele é que o povo de Israel vai ter um reencontro com as leis deuteronomistas, tá? Ok? Então, a temática é a volta dos judeus do cativeiro babilônico, guiados primeiramente por Zorobabel, né? Então, primeiramente, Zorobabel foi o primeiro a empreender e deu sequência com Esdras, né? Constitui, incluindo os livros de Esdras e Neemias, a última parte da história do povo antigo do Antigo Testamento. As atividades incluem a restauração do templo e a reorganização da vida nacional, se tratando das leis de Israel, né? Então, é um livro importante porque ela vai tratar ali fatos da reconstrução pós-cativeiro de 70 anos, né? O povo fica 70 anos cativo e depois que Ciro vai determinar que o povo viesse a voltar para a sua terra, né? O Salmo 126 vai descrever muito bem esse período, Salmo 126, né? E já o Salmo 137 vai descrever a dor do povo de Israel durante o cativeiro, né? Interessante isso. Vamos lá para a gente ler. Eu vou ler o Salmo 126 e depois vamos ler o 137. Salmo 126. 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão.
Quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo seus feixes. Então, o Salmo 126 relata o retorno do povo de Israel para Jerusalém e os primeiros anos do povo nesse período, né? Que não foi fácil, tá? O 137 vai descrever o povo na Babilônia. Olha aqui. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: Entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasaia, arrasaia, até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que há de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que não os fizestes. Feliz aquele que pegar seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Você vê como estava o coração do povo, né, na Babilônia. Então são salmos. E existem outros salmos, tá, que vão descrever esses períodos, tanto do período do cativeiro quanto pós-cativeiro. Tá? E são salmos maravilhosíssimos. Tá bom? Próximo livro, para a gente já caminhar para o final. Lembrando, gente, lê a apostila, tá? Dá uma estudada, tem muitas informações, muito bacana, que não dá para a gente fazer menção aqui de tudo, tá? Mas é muito importante que você estude pela apostila, pelo módulo, tá ok? Então vamos lá. Penúltimo livro aqui dos livros históricos é Neemias. Então, Neemias foi copeiro, né? O que é copeiro? Copeiro é como se fosse um conselheiro do rei, tá? Não é, gente, eu já vi tanta coisa sobre isso aqui, gente. Ai, Jesus. Copeiro é como se fosse um sábio, tá? É como se fosse um confidente. É o camarada que vai discernir ao imperador o que é necessário para que ele tome algumas decisões no seu governo. É o copeiro. Eu já vi gente dizer que Neemias estava servindo vinho para. Meu Deus do céu, gente. Por favor, irmãos, tá? Então, aonde o rei Artaxerxes, né? Entenda isso aqui, irmãos. Mas por que existe diferença entre Ciro e Artaxerxes? Existe. Ciro era o governador de todo o império, tá? Artaxerxes era o imperador persa, dos persas, tá bom? Então, a diferença sim. Ciro foi o imperador medo-persa. Artaxerxes, ou muito conhecido como Xerxes, foi imperador dos persas, tá? Porque entenda, maior era Ciro e abaixo de Ciro, entre os persas, estava Artaxerxes, tá bom? Então, o livro foi escrito aproximadamente no ano 450 a.C. Ele vai cobrir um período de quase 40 anos, né? E vai falar da restauração religiosa, né? A restauração dos muros do templo, restauração das colunas do templo, né? E vai nos trazer descrições ali da reconstrução religiosa do povo de Israel, né? E a peleja, porque inimigos se levantaram contra a obra de restauração, né? Inimigos se levantaram para impedir que essa obra fosse concluída, né? Mas pelo fato de Neemias ser homem de muita oração, né? Ele teve êxito, ele teve resposta, né? E só para lembrar que quando o rei observa o semblante de Neemias,
e vai perguntar a Neemias o que está determinando que ele se entristecesse, e o próprio rei vai permitir, né, que ele vá reconstruir. Ele não vai de imediato, não. Ele ora e registros afirmam, né, o próprio texto vai afirmar que ele foi orar, né? O texto vai afirmar que ele vai orar a Deus, né? E depois de orar a Deus, depois de um tempo, não é de uma hora para outra, é que ele toma a decisão de seguir ali. Porque entenda, irmãos, isso é uma lição para nós. Porque não adianta você querer fazer o que é certo. Mas se você pode até fazer o que é certo, mas fora de tempo se torna errado, né? Então, o mais importante é você fazer o certo na hora certa, porque o certo na hora certa prospera, não é isso? E para isso precisamos manter uma vida de oração, uma vida de humildade, não é isso? Para que verdadeiramente possamos viver o melhor de Deus em nossas vidas, né? Terminando aqui é sobre a chave de compreensão do livro de Neemias. Você compreenderá melhor o livro, aproveitá-lo-á mais, se colocando no lugar de Neemias contra inimigos terríveis que provou ser, primeiramente um homem e depois um homem de Deus, né? Fantástico, né? Fantástico esses textos, esses livros, né? São maravilhosíssimos, tá? Muito bom mesmo, tá? O livro de Esther, vamos para o último livro, né, da, da, desse, desse conjunto de livros históricos. Possivelmente Mordecai, mas isso é contestado, o autor do livro de Esther. Ele não tem um autor, na verdade. Alguns consideram como Mordecai, mas não se tem uma determinação acerca disso. Não se tem comprovação, tá? Ele deve ter sido escrito em meados do ano 525, tá? Meados do ano 525, e determina ali um período em que o povo vivia debaixo de uma dinastia, né, debaixo de uma servidão, né, porém ainda em transição para a reconstrução do povo de Israel. Tá? Então, esses acontecimentos que ocorreram no pano de fundo do livro de Esther, eles vão ocorrer antes de Neemias, quer dizer, o povo ele ainda está sob a servidão dos persas, tá? Dos medos e dos persas. Então, é provavelmente entre os capítulos 6 e 7 de Esdras, né? Esse pensamento chave do livro é sobre o cuidado providencial de Deus pelos seus, né? E é interessante porque é através do livro de Esther, dos fatos que norteiam o livro de Esther, é que se dá origem à chamada e famosa festa de Purim, né? Que celebra ali o livramento de Deus, né? Na verdade, a festa de Purim, ela vai retratar esse livramento do povo de Israel teve no período de que Amã vai empreender, né, ali o extermínio de todo o povo hebreu, tá? Então, a festa de Purim vai uma rememória acerca do período de Esther, tá? Apesar do livro não fazer nome de Deus, mas observemos como Deus é zeloso pelo seu povo através da história do livro, tá? Então, características especiais. O nome de Deus não é mencionado, mas o poder de Deus é, né? Assuero era o rei Xerxes da história, né? Então, assim, Assuero era o rei Xerxes, cuja malfadada expedição contra os gregos em 480 é bem conhecida. A festa do capítulo 1 foi realizada em preparação para esta expedição militar. Então, lá quando Vasti
não quer aceitar uma vontade do rei, ali é uma festa de comemoração para a incursão para uma guerra, né? Então, a cidade aonde ocorre, né, essas, o pano de fundo histórico do livro de Esther é Suzã. Hoje, Suzã fica no Irã, tá? Que naquela localidade era onde os imperadores persas ficavam, tá? E a festa de Purim, Purim significa sorte, ainda hoje ela é celebrada em memória do livramento de morte que tiveram, né? Aspectos interessantes, o versículo mais lindo da Bíblia é o capítulo 8, versículo 9, né? O capítulo 8, versículo de número 9 de Esther, né? Que diz assim, versículo de número 9: Então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, e segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em guinetes criados na coutelaria do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se e crianças e mulheres, né? Então fala sobre a carta, né? A carta do rei Assuero, determinando ali que o povo fosse beneficiado com a reconstrução. Chave de compreensão: você só assimilará a mensagem de Esté se considerar os antecedentes. Leia os últimos capítulos de Segundo Reis e Segundo Crônicas, e também os livros de Esdras e de Neemias. Através deles, lembre-se que está a indivisível mão de Deus dirigindo reis e nações, né? Apesar da gente ver tanta coisa acontecendo nesse mundo, nas nações, né? Mas nós temos a luz da Bíblia Sagrada que Deus não encolheu a sua mão, Deus continua agindo no contexto desses povos. Por mais afastados que eles estejam de Deus, Deus está com as suas mãos estendidas para cumprir os seus desígnios e princípios nessas nações. Tá bom, gente? Gente, Deus abençoe a cada um de vocês. Eu vou parar por aqui, né? Já estamos já com bastante tempo, né? Mais de 1 hora, quase 1 hora e 20 de aula, tá bom? E que Deus abençoe vocês. Vamos depois passar para vocês sobre os livros poéticos e os livros proféticos, tá bom? Deus abençoe, vamos orar em nome de Jesus. Ó Pai, em Cristo eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder fazer menção da tua palavra e que todo esse conhecimento seja para a tua glória, Pai. Tome em tuas mãos, guarda em tua presença, vem livrar de todo mal e alicerçar a nossa fé em tua presença para que possamos estar preparados para o grande dia do Senhor, o dia do arrebatamento da igreja. Nós assim oramos em Cristo Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Em nome de Jesus.